Rapaziada, vamos continuar dando procedência? Vamos lá. Retomando, houve a queda da Bastilha, que foi o principal motivo para o início da Revolução, beleza? O que acontece de importante nesse meio tempo? O povo mesmo invade Versalhes e captura o rei, ou seja, eles retiram a família real e botam em um palácio em Paris. Por que eles retiram de Versalhes e eles botam em Paris? Para poder exercer um maior controle sobre as ações do rei, que porventura queria retomar o seu poder absolutista, entende? E durante esse processo onde o rei é retido e parte do seu poder é reduzido, acontece o famoso governo da monarquia constitucional. Foi a primeira fase da Revolução. A família real é levada para Paris, que é uma forma de controlá-los. Esse governo ele é essencialmente girondino. Bota na cabeça, girondino é a alta burguesia, entende? As pessoas que eram as donas de grandes fábricas, fábricas não, grandes bancos, grandes comércios e tinham alta influência no mercado econômico. Então, o que aconteceu de importante nessa fase? A abolição dos privilégios feudais, ou seja, o que antes era os nobres não pagavam impostos, agora eles pagam, entende? Mas lembre de uma coisa, o voto era censitário durante esse período da Revolução. O voto sendo censitário não condiz com o que as pessoas têm na cabeça de Revolução Francesa, onde todos têm direito a tudo. Durante a fase da monarquia constitucional, apenas poderiam votar os ricos, ou seja, voto censitário. O mais importante do que você tem que lembrar, durante a fase da monarquia constitucional, foi declarada a famosíssima Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bota isso na cabeça que tudo vai ficar bem, eu prometo. Foi um passo importantíssimo para diversos códigos civis que nós temos hoje em dia. O que essa declaração ela dizia? Que todo homem nasce igual e morre igual. Todos devem ser julgados igualmente perante a lei, ou seja, igualdade jurídica. Não importava se a pessoa era um duque, era da alta nobreza, ou se era um simples pescador. Eles seriam julgados de forma iguais. E era isso o que a burguesia queria. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um passo fundamental para diversos códigos civis e jurídicos até hoje. Entende? Então, o que acontece? Vendo essa situação, as pessoas que lutaram, o povo mesmo que lutou para a queda da Bastilha e por todas essas mudanças, não se viam representados no governo da monarquia constitucional, porque quem mandava no governo da monarquia eram os ricos, entende? E não houve mudança para os pobres. O que acontece foi a declaração da Convenção, onde os líderes jacobinos, lembra, jacobino era o povão, era as pessoas de classe média, classe baixa, entende? Essas pessoas tomam o poder, entende? E o que você tem que levar de importante durante a convenção? Que ela declarou o voto universal, ou seja, qualquer pessoa poderia votar, a liberdade de expressão, vários jornais foram abertos, entende? A reforma agrária, que diversas grandes propriedades antes da nobreza passaram e foram divididas igualmente para diversas pessoas. A abolição da escravidão ocorreu no Império Francês. Na França não tinha muitos escravos negros, entende? Porém, no Império Francês, a abolição da escravatura foi muito importante, levando à Revolução do Haiti, tema para outra aula. Por outro lado, ocorreu a fase do terror. A convenção, que é a fase que o povo estava no controle do governo, foi a fase do terror, porque diversas pessoas foram executadas que se julgavam contra-revolucionários. Olha,
Existiam pessoas que realmente eram contra a revolução e que foram executados, justificados pela revolução em si, entende? Mas tiveram outras pessoas que foram executados por motivos banais, entende? Então, muitas pessoas inocentes acabaram morrendo nesse processo de revolução. Lembra a guilhotina? A guilhotina, que é uma lâmina que cai e mata a pessoa na hora. Até isso é uma forma de igualdade. Igualdade na forma de morrer. O que antes era uma morte de rico, que é apenas uma fatiada na cabeça, que não havia dor, agora é universal. Independente de ser pobre ou rico, morrerão da mesma forma. Então, a forma de matar, a guilhotina, era uma forma de igualdade. Entende? Além disso, o que é importante falar durante esse processo, durante essa fase da Revolução Francesa, foi a execução da família real. O rei Luís XVI decidiu a pior hora possível para ele fugir da França. Entende? Ele, durante a noite, pegou uma carruagem, se vestiu de um pescador e de um pequeno comerciante junto com a sua família e foi para a fronteira da Áustria. Entende? Chegando lá, ele tinha que apresentar um documento. E eles não tinham documento. Não teve planejamento nenhum. Foi um ato muito impulsivo do rei. Entende? Então, ao ele mostrar quem ele era, que ele foi retido, foi levado para Paris, foi julgado por mais de 15 crimes, entre eles desvio de verba, traição à nação, abandono do povo, e ele foi executado em praça pública, onde sua cabeça foi mostrada para milhares de pessoas. Entende? Para você ter, o que você tem que gravar da convenção? A convenção foi uma fase onde o povo estava no poder, onde o voto era universal, liberdade de expressão, reforma agrária e a execução da família real. Isso é o mais importante, beleza? Aí vamos lá para a última fase, que foi a fase do diretório. Como que ela se estabeleceu, Eduardo? Foi o seguinte, devido ao caos que estava a França, milhares de pessoas morrendo todos os dias na guilhotina, os girondinos, que eram aqueles grandes comerciantes, tiveram a ideia de retomar o poder devido ao enfraquecimento do processo de revolução, que estava muito instável politicamente, e eles retornaram o voto censitário, entende? Aí o que acontece? O mais importante do diretório é que Napoleão Bonaparte aplica um golpe de Estado. Mas quem que era Napoleão? Napoleão era um jovem general que veio da ilha de Córcega, na França, que era muito querido pelo povo. O que acontece? O diretório os líderes do diretório, que eram 5 líderes, foram muito inteligentes. Eles convidaram Napoleão a aplicar um golpe neles mesmos, que isso daria estabilidade para a França, entende? Como todas as pessoas possíveis gostavam de Napoleão, a partir do momento em que ele está no poder e ele que manda em tudo, não haverá esse alvoroço que estava tendo, entende? Então, o golpe do 18 de Brumário foi um ato estratégico dos líderes do diretório para darem essa estabilidade para a França. Aqui acaba oficialmente a Revolução Francesa, em 1799, com o golpe de 18 de Brumário. Porém, posteriormente, o que acontece é a Era Napoleônica, onde o próprio Napoleão se declara imperador da França e começa o que é chamada de Era Napoleônica. Entende? Rapaziada, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Valeu!